E aí, pessoal, bora para mais um dia de leitura da palavra de Deus. Vamos lá com esse propósito, com esse objetivo de leitura 100% da Bíblia. Vamos terminar essa leitura? Vamos hoje para mais um capítulo. Nós paramos no oitavo capítulo de Gênesis. Agora a gente vai seguir a partir do capítulo 9, certo? Então vamos lá. Está escrito assim, né? Você que tem dificuldade de ler a Bíblia, saiba, é essencial para a vida do cristão a leitura da palavra de Deus, é essencial para a vida do cristão o crescimento no conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Faz parte do relacionamento com Deus você conhecê-lo. E qual é a melhor forma de conhecer a Deus se não através da sua palavra? Então, vamos lá para mais um dia de leitura. Capítulo 9, nós estamos ainda naquele trecho em que descreve o dilúvio, os acontecimentos antes e depois do dilúvio. Capítulo 9 está escrito assim, versículo 1: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai-vos e multiplicai, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, e o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então Deus ele começa já dando instruções que vão nortear os 10 mandamentos que Deus entregará mais tarde para Moisés, fora as mais de 600 diretrizes, né? Tem a lei, os 10 mandamentos, e tem outros diversos, mais de 600 instruções que Deus dá de como deve ser a conduta do povo, enfim. Deus ele começa aqui já dando algumas instruções. Olha, a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal, e requererei como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Deus está falando, olha, todo assassinato tem consequências. A vida humana tem um valor diferenciado, muito maior. Então, eu vou requerer de vocês. Versículo 6: Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Porque Deus o fez homem à sua imagem. Deus dá o porquê. Por que o ser humano tem um valor diferenciado? Por que o ser humano tem uma. Aquele que derrama sangue do seu próximo, do seu irmão, de outro homem, ele vai ter que lidar com Deus. Porque Deus está dizendo: Deus fez o homem à sua imagem. Versículo 7: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: Eis que estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todo com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. A câmera está distorcendo um pouco. Espero que agora fique normal. Versículo 10: E com todo ser vivente que convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra. Eu já li esse versículo. Versículo 11: Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tem um poço nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Então, olha qual que é o significado real do arco-íris. Deus está dizendo: não mais destruirei a carne humana através do dilúvio, através das águas. Não mais farei isso. E qual que é o símbolo desse pacto? O arco.
Versículo 12 novamente. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmou entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: esse é o sinal do pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Versículo 18. Ora, os filhos de Noé. E aqui terminamos aquele trecho da questão do dilúvio. Aqui Deus ele firma com Noé o pacto após o dilúvio e com a sua descendência. Olha, não mais destruirei a terra e toda a carne através do dilúvio. E agora nós vamos para uma outra etapa. Uma etapa em que vai... Esse fato aqui vai ter reverberações em todas as gerações que virão. Então, presta atenção, é importante esse trecho. Versículo 18. Ora, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Eu mencionei com vocês sobre a questão desses três filhos de Noé. E ali, muito provavelmente, a gente vai ver em seguida a questão das genealogias, ou seja, como esses três irmãos, como esses filhos de Noé, vão povoar a terra e a forma com que eles vão se dividir. Então, Sem, Cão e Jafé, e Cão é o pai de Canaã. Então, o povo que vai dominar a região de Canaã vai entrar numa guerra futura contra os filhos de Sem, os semitas, não é? Por isso que tem aquele termo hoje, antissemitas, que é o quê? É uma ideologia que se opõe aos filhos de Israel, não é? Então, versículo 19. Estes três foram os filhos de Noé, e destes foi povoado toda a terra. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se e achava-se nu dentro da sua tenda. Olha só. Então o próprio Noé se deixou levar pela embriaguez. Um momento de fraqueza. E o que vai acontecer em seguida? Versículo 22. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e o contou a seus dois irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, tendo os rostos virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Percebe que existe um segundo acontecimento que se equipara ou que é semelhante ao acontecimento que nós vimos anteriormente da nudez de Adão e Eva? Ou seja, ali eles conhecendo que estavam nus, eles, como consequência de terem desobedecido a Deus, de terem comido do fruto, novamente Noé, comendo do fruto da vide, do fruto da uva, do suco da uva, se embriagou. E ele descobre a sua nudez. Está vendo um paralelo? Ele descobre a sua nudez. E Cão vê a nudez do seu pai e ele vai contar aos seus irmãos. Ou seja, ele vai zombar do pai. E aí, Sem e Jafé, cuidadosamente, cobrem a nudez do seu pai. Não é o que Deus fez? Cobrindo a nudez de Adão e Eva. Não com folha de figueira, mas através de um sacrifício, com pele de animal. Versículo 24. Despertou
Despertado que foi Noé do seu vinho, soube que seu filho mais moço lhe fizera. E disse: Maldito esteja Canaã, servos dos servos será de seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ora, Canaã, que é o. Percebe? Noé não está amaldiçoando Cã. Ele está amaldiçoando a descendência de Cão. O filho de Cão, que é Canaã. Canaã vai dominar uma região ali do Oriente Médio, que hoje a gente conhece como Oriente Médio. Mas será uma terra que terá sido prometida aos filhos de Sem. A Abraão, a gente vai ver isso logo em seguida. Versículo 27. Alargue Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Ou seja, Canaã vai ser servo, filho de Cão. Vai ser servo tanto da descendência de Jafé, quanto da descendência dos semitas. Quanto da descendência de Sem. Versículo 28. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos. E morreu. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, aos quais lhes nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Donani. Essa parte das genealogias, eu sei que tem muita gente com dificuldade. Muita gente fica, nossa, mas são genealogias intermináveis. Mas é importante. Por que é importante? Porque você percebe, você olha e percebe, não, isso aqui é um relato histórico. Isso aqui é uma descrição histórica exata das gerações desde o princípio. E o valor que isso tem, na minha opinião, isso aqui deveria estar sendo ensinado nas escolas. A história da humanidade e como Deus e quem Deus intentou a humanidade para ser. E os erros que cometemos como humanidade em Adão. E que é necessário que nos voltemos para Deus. O Éden não era Éden por causa das belezas do jardim. O Éden era Éden por conta do relacionamento que o homem podia ter com Deus. E o pecado separou o homem de Deus. Não é? Então a genealogia é uma descrição exata das gerações que vieram após esses acontecimentos. Versículo 5. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Na minha visão, na minha interpretação, de acordo com o relato bíblico e principalmente em relação ao dilúvio, foi no dilúvio que os fundamentos da terra se separaram. Então, o que a gente conhece hoje cientificamente como Pangeia, que era um ajuntamento de terra, aquele ajuntamento de terra, aquela porção de terra que Deus fez quando ele criou a terra, se separou, dando origem aos continentes. E aí, versículo 5, por estes foram repartidas as ilhas das nações, ou seja, os continentes, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Os filhos de Cão, Cuxi, Misaim, Puti, Canaã. Os filhos de Cuti, Seba, Havilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Bons filhos, bons nomes para os seus filhos. O que você acha? Voltando. Versículo 8. Cuti também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Virou uma expressão. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade,
e Cauné, na terra de Silmar. Você conhece a história de Babel? A gente vai chegar lá. Conhece a história? Uma história muito interessante. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E Rezém, entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Então Nínive era uma cidade poderosa. A gente vai ver também mais pra frente sobre Nínive. Você percebe? Tudo se conecta nas escrituras. Eu mencionei um gráfico anteriormente sobre as diversas conexões que a Bíblia tem, que são múltiplas, dezenas, centenas, até mais, até milhares. Então, versículo 13. Nisaim gerou a Ludim, Anamim, Leabim, Naphtuim, nomes muito bonitos. Patrocim, Casluim, de onde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e ao Jebuseu. E aqui começa a origem dos inimigos de Israel, dos inimigos da descendência de Jacó. Não é? Porque Deus, a gente vai ver nos próximos capítulos, Deus faz uma promessa a Abraão. E essa promessa, ela vai, para se cumprir, vai ser necessário que toda a descendência de Canaã que havia tomado espaço na terra seja retirada, seja removida. Porque a descendência de Canaã vai dar origem a práticas religiosas e a práticas que vão totalmente contra as ordenanças de Deus, como sacrifício de crianças, como adoração a deuses estranhos que Deus ordena que não sejam adorados, que não sejam idolatrados. Ou seja, na prática, adoração a demônios. Então, continuando. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et, e ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zeramadeu, o Ramateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom, em direção a Gerar, até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admar e Zeboim até Lasa. Ou seja, até Sodoma e Gomorra, descendência de Cão. Uma cidade que terá práticas totalmente contrárias à vontade de Deus. Inclusive a gente vai ver daqui a pouco, os homens de Sodoma e Gomorra vão tentar abusar sexualmente dos anjos. Então, percebe, olha só. São estes os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi o pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. E os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. É outro Arão, tá? Não é o irmão de Moisés, não. É um outro Arão. O Arão antes. Os filhos de Arão, Uz, Ru, Jeter e Mas. A gente vai ver ali depois uma cidade chamada Uz dos Caldeus. Então tá tudo conectado. Arfaxade gerou a Selá e Selá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque nos seus dias foi dividida a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, Telefe, Hazarmavê, Gerá, Radorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa até Cefar, montanha do Oriente. Esses são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, segundo as suas nações. Essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações.
e delas foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, vamos parar por aqui agora. Amanhã a gente continua com a leitura a partir do capítulo 11. Mas olha só, a importância das genealogias. E a gente vai ver muita genealogia ainda em seguida. E é isso. Abraço, até a próxima.